Fernando Seara irá ficar a saber se pode ou não candidatar-se à Câmara de Lisboa dentro de um mês. O 6 às 9 sabe que os juízes do Tribunal da Relação vão decidir o futuro do autarca de Sintra e escolha única do PSD à capital num prazo máximo de 4 semanas. O recurso de Seara chegou à relação na passada terça-feira e já foi distribuído ao relator do processo. A norte, Luís Filipe Menezes já viu levantada a providência cautelar que o impedia de ser candidato à Câmara do Porto. Mas a decisão ainda não é definitiva e tudo indica que, por força dos recursos para os tribunais, o PSD terá de esperar até meados de agosto para fechar o dossiê autárquico. Os responsáveis por esta maré negra no partido do governo auto-intitulam-se Revolução Branca. Interpuseram 8 providências cautelares para impedir candidaturas de presidentes que mudaram de conselho, mas só conseguiram incomodar os 2 pesos pesados que o PSD escolheu para concorrerem a Lisboa e ao Porto. Sabe quem são estes homens e como se autofinanciam? Chegou o momento de descobrir. Foi votada na Assembleia da República e quem, sobre a presença, sobre os convites que tivemos para... Foram obrigados a tropeçar em nós, que até aqui ignoraram-nos completamente. Agora repara, Paulo. Agora repara. Mas é o único fim de semana que estamos a fazer, sinceramente. Agora. Valer a pena vale sempre, pelo menos a gente marca a situação. Não se esqueçam que nós estamos aqui, não é? A democracia é assim, não é? Claro. É atacar e defender. Nós queremos dizer que Dom Sebastião somos nós. Temos que ser nós a fazer essa mudança. Nem temos nada a ver com empresas de limpeza. O nosso tipo de limpeza está virado para outras situações. Uma posição atual das ações em curso, não é? Na última reunião, já se adivinhava o que ia acontecer. Ora bem, não deixa de ser curioso, é que o Menezes e o PSD aqui no Porto tentaram ir por um lado, que é impugnar a nossa legitimidade junto do Tribunal Constitucional. É engraçado isto. Ainda não havia notificação, mas já se sabia que ela ia chegar. Quase nunca usa o computador. Penso mais rápido a escrever à mão. E foi a mão que respondeu ao recurso do PSD para o Tribunal Constitucional. O partido quer que os juízes do Palácio Raton declarem que a Revolução Branca não tem legitimidade para impugnar candidaturas autárquicas. Consegues ver isso? Pedro Pereira Pinto, advogado, é o vice-presidente do movimento. Foi ele que assinou as providências cautelares para impedir recandidaturas de quem já cumpriu 3 mandatos consecutivos à frente de uma Câmara. Eu não tenho que estar como um cidadão cumpridor a ouvir dos partidos políticos e dos seus candidatos. Eu não vou ligar para a lei. Eu vou violar a lei. Vou interpretá-la como muito bem entender e depois lá se vê. Não é assim, Luís Filipe Menezes, já se sabe, quer ir de Gaia para o Porto. Há cerca de um mês, os juízes cíveis deram razão à Revolução Branca e decidiram impedir a candidatura do autarca. Agora, o mesmo juiz suspendeu a decisão até que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre o recurso, que primeiro tem que ser aceite e só depois é analisado. O PSD alega que o movimento cívico não pode interpor estas providências cautelares. E é apenas sobre esta questão, a da legitimidade, que os juízes do Palácio Raton vão debruçar-se, pelo menos para já. Mas há outro recurso que deve chegar em breve ao Tribunal da Relação do Porto. Este sobre a interpretação da Lei de Limitação de Mandatos. A decisão que daí sair pode também ser alvo de recurso para o Tribunal Constitucional. Com despachos, recursos, prazos, estão todos de olhos postos no calendário. Ainda não há data para as eleições autárquicas, mas se for como há 4 anos, os portugueses vão ser chamados às urnas em meados de outubro, no dia 13. Quem entra na corrida tem que apresentar a candidatura até 55 dias antes do ato eleitoral. E por isso, pergunta-se, quando é que haverá decisões definitivas em relação à candidatura de Fernando Seara e de Luís Filipe Menezes? O direito não é matemática.
e portanto, admite diversas interpretações. E o Dr. Menezes, uma vez que está nesta situação, quanto a mim bem, tapa os dois buracos, digamos assim. Interpõe recurso para a relação, interpõe recurso para o Constitucional, e agora, se não for um, é outro. Se não for outro, é um. De Sintra para Lisboa há 30 quilómetros e uma providência cautelar no caminho de Fernando Seara. O autarca está impedido de se candidatar por ordem do primeiro Juízo Cível de Lisboa. Mas, ao contrário de Menezes, só tem um recurso, que chegou, na semana passada, ao Tribunal da Relação. O processo já foi distribuído. O 6/9 sabe que vai haver uma decisão dentro de 4 semanas. Em média, os acórdãos da relação demoram entre 2 a 3 meses. Mas, como se trata de uma providência cautelar, é um processo urgente que não para, mesmo nas férias judiciais. O recurso para o Tribunal Constitucional é possível e muito provável, e aí não há prazos. Era preciso que tudo fosse muito rápido para que houvesse uma decisão antes da data limite da apresentação das candidaturas. Vai demorar o seu tempo e nós já estamos em maio. E em julho as eleições vão estar marcadas e pouco depois vão ser apresentadas as candidaturas. Portanto, muito provavelmente será o Tribunal Constitucional, na altura da apresentação das candidaturas, que vai decidir esta matéria. Na Universidade do Minho, o Núcleo de Estudos de Direito das Autarquias Locais tem analisado à lupa a Lei de Limitação de Mandatos e a Lei Eleitoral. Lá está escrito que primeiro é preciso formalizar as candidaturas e só depois abre o período de impugnação, um direito restrito a partidos e grupos de cidadãos que concorrem às eleições. A Revolução Branca fica de fora e foi por isso mesmo que usou providências cautelares para tentar travar candidaturas autárquicas. Paulo Romeira estava a escrever um livro. Chegou à última página e decidiu que não o ia publicar. Em vez disso, quis fazer uma revolução. No princípio, eu acreditava e continuo a querer acreditar que na realidade existem políticos honestos. Agora, eu gostava era que me dissesse onde é que eu os posso encontrar. Gestor, formador e presidente da Associação Cívica. É ele que faz o balanço da atividade. Os processos que estão em tribunal são ações populares e, por isso, não pagam custas judiciais. Depois, há os donativos e o resto, que não entra nas contas. Até há 3 meses atrás, nós tínhamos na nossa conta de donativos 55 euros. Agora temos 805 euros e 18 cêntimos. Quando estamos em ponto morto, chega. Não é? Agora, quando tivermos determinado tipo de atividades, obviamente que não vai chegar. Vamos ter que ir à nossa carteira. É o dia da renovação, é o dia... Lembra-se das faturas que se pediam em nome de Pedro Passos Coelho? Pediram-nos se a gente queria fatura e eu disse ao meu amigo, olha, tu vê lá, olha aí para a porta se não está aí o inspetor para dar a catanada à gente e tal. E de repente começámos a brincar com o nível do Gaspar, com o nível do Coelho e tal. Opa, mas entramos nisso numa perfeita ironia. Jorge Ferreira é programador informático. A ideia, partilhada na internet, foi tema de entrevista no New York Times. E como é que aparece o número de identificação fiscal do Primeiro-Ministro? Epá, isso não sei como é que isso apareceu. Isso deve ter sido um truque de mágica, porque de repente era toda a gente sabia o número, pai. Querem ter voz lá dentro. Defendem que é preciso mudar a Constituição. Só assim, movimentos de cidadãos poderiam, para além dos partidos, candidatar-se à Assembleia da República. Isso significa que a Revolução Branca entraria na corrida? O movimento não. Agora, se calhar, membros do movimento, eventualmente, o movimento nunca poderá fazer, nunca fará isso. Dizem-se apartidários, mas este vídeo abriu a polémica nas redes sociais. O candidato Narciso Miranda para ser o seu mandatário das listas de candidatos do seu movimento. Narciso Miranda cumpriu 7 mandatos consecutivos na Câmara de Matosinhos. Que muito me honrou.
Ele sabe, eu nem pensei... Mas ele já teve ligado a um candidato. Tive, sim senhor, com muito prazer. E Narciso Miranda tinha estado entre 2005 e 2009 sem exercer qualquer cargo público, político ou de nomeação política. Repetem e insistem que não andam à caça de dinossauros. O autarca de Caldas de Rainha, que fez um excelente trabalho. Isto tem de ser dito com honestidade intelectual. O problema dele é que infringiu a lei. Até gostava de os conhecer. Até gostava de um debate. O que é que lhe dizia? Se os conhecesse, parabéns. Porquê? Porque vocês fizeram aquilo que a Assembleia da República devia ter esclarecido antes. É a crítica que mais se ouve. A lei de limitação de mandatos parece ser clara, apenas para os deputados da Assembleia da República. Já devia ter esclarecido, os seus deputados devem de andar tão ocupados, devem ter tanto que fazer, que não se preocupam com esta questão importante, importantíssima. Há 27 anos que está à frente da Câmara das Caldas da Rainha. Agora é candidato a Loures. Olha, estávamos aqui a comentar que havia de haver um presidente que mandasse abrir o chafariz. Aqui também houve uma providência cautelar, mas o tribunal rejeitou-a, deixando claro que primeiro é preciso apresentar formalmente a candidatura e só depois se vê se está ou não dentro da lei. Uma decisão que acautela situações como a de Pedro Lancha. O presidente da Câmara de Fronteira foi anunciado como candidato a Estremoz. O movimento cívico lá estava para apresentar a providência cautelar. O juiz não a aceitou. Sabe-se agora que Pedro Lancha nem sequer é candidato e até vai deixar a vida política. Almodóvar é o único conselho social-democrata no Baixo Alentejo. Eu tenho 3 candidatos, dois do PSD e então um do PS. 2 do PSD? Sim, sim. Contas complicadas, resultado de desentendimentos partidários. António Sebastião, presidente da Câmara de Almodóvar há 12 anos, chegou a ter entrevista marcada com a RTP, mas depois recuou e decidiu não gravar declarações para o 6 às 9. Longe das câmaras, disse-nos que esta não era a altura certa para falar do assunto, mas confirmou que é o número 2 na lista Independentes por Almodóvar. O número 1 é ainda vice-presidente na mesma autarquia. Uma troca de cadeiras que nada tem de ilegal. A Lei 46 de 2005 limita os mandatos apenas às funções de presidente de Câmara e de junta de freguesia. Por aqui cruzam-se os caminhos de 2 autarcas. José Estevães está à frente de Castro Marim há 16 anos. É agora candidato a Tavira. Francisco Amaral quer trocar Alcoutinho por esta Câmara, 20 anos depois. Sou um dinossauro por vontade das pessoas e do povo, sabe? E não sou nenhum delinquente por vontade dos senhores deputados. Não reconhece que era preciso renovação no mapa autárquico? Mas a renovação opera do modo democrático, opera do modo livre, com as propostas que são apresentadas pelos candidatos. Esta batalha judicial deu-lhes visibilidade, mas eles dizem que o movimento cívico vai muito além das autárquicas. Já apresentaram queixas por traição à pátria e por desrespeito da Constituição, ambas contra titulares de cargos políticos. São eles que não passam no teste deste professor de Biologia. Não nos peçam para continuarmos a votar em partidos, nós queremos votar em pessoas, queremos independentes no Parlamento, verdadeiros independentes no Parlamento, que não tenham, de certa forma, estar sobre a alçada de alguém que o colocou na lista, digamos assim, a prestar contas a alguém do partido e não ao eleitor. José Mário Cachada, professor de Educação Física, quer correr depressa para o fim da revolução. O futuro pode passar por juntar vários movimentos cívicos numa plataforma para dar mais força ao ritmo da passada. Eu esperava daqui a 5 anos não ver um movimento de Revolução Branca. Era sinal que tínhamos conseguido todos os nossos objetivos e no dia em que o conseguirmos nós vamos nos extinguir porque já não fazemos sentido na nossa sociedade. O
6-9 contactou todos os autarcas a quem o movimento cívico interpôs providências cautelares. Luís Filipe Menezes e Fernando Seara recusaram falar do assunto. João Rocha, candidato da CDU a Beja, não teve disponibilidade para responder às perguntas da RTP. Eles e todos os outros estão com os olhos postos no Tribunal Constitucional. É muito difícil pôr a lei a dizer o que ela não diz de uma forma clara e deve dizer de uma forma clara. Veremos, efetivamente, quem tem razão. Se for o doutor que tem razão, dou-lhes parabéns. Se for eu, temos a mim. É só isso. Está uma grande confusão para as eleições autárquicas. É um verão mais quente, é a nossa democracia a funcionar.